Pearl Jam, Jeremy. Jeremy, uma música do primeiro álbum de estúdio do Pearl Jam, 10, foi uma estreia de sucesso mundial, mas trouxe uma história conturbada por trás. Em um dia de gravação, Ed Vedder estava lendo o jornal e viu a notícia de um garoto chamado Jeremy Wade Dale. Ele chegou atrasado para a aula de inglês na escola. O absurdo foi tão grande que talvez o YouTube não goste que eu fale. Uma tragédia tão grande que o jornal deu pouca atenção. Indignado com as notícias, Ed foi buscar respostas pelo fim tão trágico do garoto. E para dar vida a essa história em formato de videoclipe, a direção precisava de alguém que não parecesse um ator de Hollywood, mas sim um garoto real que carregasse dores parecidas. Assim, encontraram um garoto de 12 anos chamado Trevor Wilson. Esse garoto nunca trabalhou como um ator. O clipe de Jeremy seria a sua estreia para Hollywood. O sucesso desse videoclipe foi tão grande que a banda ganhou um prêmio de melhor videoclipe do ano pela MTV. O ator mirim não gostou nem um pouco do sucesso. Por tanto dos holofotes que perseguiam o garoto, Trevor decidiu ficar em anônimo completamente para seguir novos projetos. Assim, o Trevor concluiu o ensino médio, fez faculdade e se especializou em política internacional e começou a trabalhar para as Nações Unidas, a famosa ONU. Quem trabalhava com ele na ONU via ele como um homem trabalhador e discreto. Para você ter uma noção, quase ninguém da equipe sabia que ele era o garoto do videoclipe. Mas em julho de 2016, aos 36 anos de idade, Trevor, de férias em Porto Rico, nadando no mar em uma praia local, mas foi pego de surpresa por uma corrente de retorno forte e faleceu de afogamento. A mãe dele, em entrevistas tempos depois, disse que Trevor nunca se arrependeu de ter abandonado a fama e que ele tinha muito orgulho da vida que construiu ajudando as pessoas no anonimato. Existe muita música que carrega histórias marcantes e os videoclipes são feitos para expressar essas histórias, com um protagonista que não canta ou toca instrumento e mesmo assim rouba completamente a cena e entra para a história da música. E nesse vídeo eu vou falar sobre os anônimos dos videoclipes. Se gosta de conteúdos assim, aproveita e se inscreva. Korn, Falling Away From Me. A banda pioneira do nu metal, Korn, com o seu quarto álbum de estúdios Issues, trouxe uma das faixas mais conhecidas, Falling Away From Me. Curiosidade, Falling Away From Me é uma continuação direta do videoclipe de Freaky on a Leash. Os clipes pertencem a discos diferentes, mas são conectados. Essa conexão começa com uma bala disparada que roda vários cenários diferentes. Enquanto o clipe de Freaky on a Leash usa animação para seguir a trajetória de uma bala perdida viajando pelo mundo, Falling Away From Me mostra o momento exato em que essa bala finalmente encontra o seu alvo, invadindo a realidade. No clipe, somos apresentados a uma atriz mirim. O nome dela é Jill Noel. Para você ter uma ideia, ela não precisou fazer testes para conseguir o papel. Os diretores queriam uma protagonista que transmitisse sensibilidade em uma garota comum, e não o modelo de atores superficiais da indústria. Depois de tantas pesquisas, não encontrei tanta coisa que fosse relevante sobre ela ou sua carreira. O que consegui encontrar foi ver o estilo de vida, entre aspas, celebridade e vida pessoal dela. Ela prioriza ao máximo a sua vida no anonimato, mas as informações que temos em público são seus trabalhos de dubladora para comerciais e projetos de atuações. Ela já participou dos Space Girls em Beverly Hills, CSI, Investigação Criminal, Days of Our Lives, Boston Public e Ally McBeal, Minha Vida de Solteira. Uma curiosidade sobre esse clipe, foi dirigido por nada mais e nada menos que o Fred Durst. Isso me pegou de surpresa. My Chemical Romance, Helena. Uma das maiores bandas emo e alternativo, My Chemical Romance, com seu clipe Helena, é uma das músicas mais profundas da banda. A faixa fala sobre o luto de Gerard e Mike, que perderam a sua avó, Helena Lee Rush, a pessoa mais importante para o nascimento da banda. Com essa dor profunda, eles criaram essa música, uma homenagem para ela. O diretor, Mark Webb, transformou um funeral em uma obra de arte visual dentro de uma igreja que fica em Los Angeles. Para representar a defunta dançarina, foi escolhido a dedo a atriz Trace Phillips. Ela é uma dançarina profissional muito popular de Los Angeles. Ela tinha facilidade para misturar dança contemporânea com expressões teatrais bizarras, o que garantiu a ela o papel. Não apenas isso, mas ela também é coreógrafa e diretora por trás das câmeras, tanto para a organização da equipe de dança e equipe
equipe de direção, ela colaborou para a execução desse videoclipe. Curiosidade, a Tracy é filha do Wade Phillips e neta do Bum Phillips, os técnicos de futebol americano mais famosos e lendários da NFL. E durante a era de ouro da MTV, a Tracy, que era uma das dançarinas mais populares da época, foi convidada para vários projetos diferentes. Na frente das câmeras, ela participou do Ricky Martin, Living La Vida Loca, The Offspring, The Kids Aren't Alright, No Do Beach, Badwater, Go Go Dolls, Black Balloon e Bob Dylan, The Night We Called It a Day. Agora, por trás das câmeras, sendo coreógrafa e diretora, ela participou do Teenagers, mais uma colaboração com My Chemical Romance, Evanescence, Call Me When You're Sober e Banks, Begging for Thread. A carreira dela vai além de vídeos clipes, ela também já atuou em vários filmes e séries. A lista é enorme, mas vou citar os mais populares: Os Muppets, Água para Elefantes, Palm Royale e o mais famoso de todos, 500 Dias com Ela. Opa, se tá gostando do conteúdo, aproveita, se inscreva e deixa o like para fortalecer. Tamo junto. Guns N' Roses November Rain. Impossível de você nunca ter escutado um trecho de November Rain do Guns. Essa faixa é uma balada dramática sobre a crise de um relacionamento, usando o mês de novembro e a chuva como uma metáfora. Nos Estados Unidos, o mês de novembro marca o fim do outono e o início de um inverno rigoroso. É uma época em que os dias ficam mais acinzentados. Para representar essa fase em uma personagem, foi escolhido a dedo ninguém menos que a Stephanie Seymour. Ela é uma supermodelo famosa em nível mundial. Para as pessoas que acompanham a moda, existiu um antes e depois da moda quando a Stephanie surgiu na imprensa. Para você ter uma ideia do nível de relevância dela, ela consegue ser mais relevante do que muitas celebridades de Hollywood. Na mesma época que o Guns teve os lançamentos do Use Your Illusion 1 e 2, Axl e Stephanie tinham um relacionamento amoroso. Não apenas o November Rain, mas Stephanie também atuou no videoclipe Don't Cry, também do Guns N' Roses. Ela deveria ter feito atuação no terceiro clipe da trilogia do Guns, Stranger, mas como o namoro deles estava perto de terminar, antes das gravações, ela foi completamente cortada da produção. Após esse evento, ela nunca mais apareceu em algum outro clipe da indústria, mas teve participação em série, filme e jogo. Este é o papel mais importante dela no cinema. Pollock. O filme é uma cinebiografia sobre o famoso pintor Jackson Pollock. A Stephanie interpreta a Ellen Franken Tyler. Ela também participou da série Law and Order: Criminal Intent e fez participação no mundo nerd também, Hell, a cyberpunk thriller. A Stephanie foi contratada para atuar e dublar a voz da personagem Cena Stone. Nesses últimos tempos, ela não fez tanta participação de projetos paralelos, mas se tornou uma empresária do próprio negócio. Em 2017, ela fundou a Raven Sparrow, sua própria grife de lingeries de alta costura e roupas de dormir de luxo. Nirvana, Smell Like Teen Spirit. A música favorita do Kurt Cobain, Smell Like Teen Spirit. O zelador que aparece dançando com o esfregão no fundo se chama Tony de La Rosa, e a história de como ele foi chamado para o clipe foi muito engraçado. Antes que pensem, ele não é um ator profissional. Na verdade, ele é apenas um zelador e nada mais que isso. Quando o diretor precisou de alguém para o papel, ele achou que a fisionomia e o carisma do Tony seriam perfeitos para contrastar com a rebeldia dos jovens que tem no videoclipe, e o convidou para participar, e aceitou. A verdadeira intenção de ter um zelador no clipe era uma piada interna da própria banda para perturbar o Kurt Cobain. Pouco tempo antes de estourar com o Nirvana, o Kurt trabalhou como zelador limpando a mesma escola que ele abandonou no ensino médio. Ele fez isso para conseguir dinheiro e financiar a primeira fita demo do Nirvana. O clipe original tinha cenas com atores interpretando o diretor da escola e outros professores. Porém, o Kurt Cobain odiou completamente o primeiro corte do clipe feito pelo diretor. Ele achou que parecia um comercial de televisão e resolveu ele mesmo redefinir a edição. Kurt deletou quase todas as participações dos outros atores mais velhos, mas fez questão de manter o Tony de La Rosa, deixando em destaque ele dançando com o esfregão. A prova definitiva de que Tony virou um ícone pop foi que em 92 o humorista Weird Al Yankovic gravou a famosa paródia de Smell
Smell Like Nirvana. Para a paródia, eles usaram exatamente o mesmo estúdio e reencontraram o Tony de La Rosa para interpretar o zelador novamente, onde ele aparece fazendo passos de dança ainda mais bizarros. Não apenas esse, o Tony também participou do clipe You Don't Love Me Anymore, que também é do comediante. Após suas rápidas e icônicas aparições na MTV nos anos 90, ele voltou para sua vida normal e reservada na Califórnia, longe dos holofotes e continuando com seu trabalho de zelador. Não temos muitas informações sobre a vida pessoal dele. Curiosidade, na época das gravações, ele já tinha cerca de 70 anos de idade. Mesmo com a idade tão avançada, ele marcou presença em um dos videoclipes mais icônicos que existem. Linkin Park, Numb. Antes de tudo, não. A garota de Crawling não é a mesma garota de Numb. Numb, que significa dormente ou anestesiado, é um desabafo profundo sobre a exaustão emocional de tentar agradar os outros e acabar perdendo a sua própria identidade no processo. Foi escrita com o foco na transição da adolescência para a vida adulta. O clipe conta a história dolorosa de uma jovem estudante que se sente invisível, rejeitada pelos colegas e pressionada pela própria mãe, encontrando refúgio apenas nos seus desenhos e hobbies. Para atuar essa jovem, o nome da atriz é Brianna Evagen. Ela nasceu no dia 23 de outubro de 1986 em Los Angeles, Califórnia, atualmente com 39 anos de idade, mas quando gravou o clipe ela estava com 17 anos. A Brianna é uma jovem atriz e dançarina profissional de Los Angeles, e a gravação do videoclipe foi caótica. O clipe foi gravado em duas cidades diferentes por causa de uma emergência médica. Mas o que aconteceu afinal? As cenas da Brianna na escola, andando pelas ruas ou desenhando foram gravadas nos cenários da cidade de Praga, na República Tcheca, como a famosa Ponte Carlos, que aparece logo no início. A banda deveria ter gravado as cenas deles tocando dentro de uma igreja que também ficava na cidade de Praga, mas Chester Bennington sofreu de dores severas nas costas e no estômago devido a uma hérnia, cancelando as gravações da banda na Europa e voltar para os Estados Unidos. As cenas do Linkin Park tocando foram gravadas depois, dentro de uma igreja em Los Angeles, e o diretor e DJ da banda, Joey Han, teve que trabalhar muito na edição para parecer que todo mundo estava no mesmo lugar. Curiosidade, se você prestar muita atenção no clipe, a personagem da Brianna, em cenas em que ela não está usando blusas de manga comprida, ela aparece com os braços revelando a palavra Numb riscada na pele. Joey Han explicou que as marcas e as cicatrizes nos braços dela eram uma metáfora visual para os altos machucados emocionais, para não falar outra coisa. Por esse motivo e outros, foi o suficiente do YouTube colocar a restrição que aparece antes de assistir o clipe. Basicamente, é um aviso de conteúdos que pode gerar gatilhos. A plataforma classifica vídeos com base em suas diretrizes e, embora não tenha cenas impróprias graves, eles acabaram recebendo aviso de alerta do próprio YouTube, mas isso acontece em períodos. Voltando ao assunto, Brianna já vinha ensaiado para Hollywood desde criança, filha de um ator famoso dos anos 80, que é o Greg Evagen. A Brianna estreou nos cinemas com apenas 10 anos de idade, em um filme de terror chamado House of the Dead, atuando ao lado do próprio pai. Antes de se dedicar à atuação, ela buscou a sua formação como dançarina profissional. Ela já trabalhou como dançarina para projetos, mas não tão grandes. Após o sucesso mundial de Numb, ela ficou em ascensão na indústria. Ela não participou de clipes de bandas ou cantores famosos em seguida. Os únicos clipes que ela aparece são para promover lançamentos de filmes, sendo os filmes mais famosos da carreira dela Ela Dança, Eu Danço, 2 e 5. Teve vários outros filmes que ela fez participação, mas como a lista é enorme, então eu vou citar os mais populares: Pacto Secreto, Senhor Darko, Um Conto de Donnie Darko e Um Drink no Inferno. Esse foi o segundo vídeo da série Os Anônimos dos Clipes Famosos. O primeiro vídeo está na tela para você conhecer os outros clipes famosos também. Se gosta de conteúdos assim, aproveita e se inscreva. Até a próxima!